Olá, pessoal, como vocês estão? De volta aí com mais uma decoração linda e hoje com esse bolo tão fofo que é do tema do Touro Ferdinando. Quem ainda não viu o filme pode ver que é super legal e eu sou suspeita em falar porque eu amo o desenho, né? Então vamos lá. A gente começa aí, né, fazendo a pré-camada do chantilly do bolo, né, com o chantilly. E como eu sempre digo aqui nos vídeos, é muito importante, gente. Quando eu descobri, porque como eu falei pra vocês, eu não tive curso, né, então eu fui, né, no supetão aprendendo, fui buscando o YouTube, né? E essa camadinha é super importante. Então façam ela porque vale muito a pena e que vai ajudar muito aí no resultado final do trabalho de vocês, tá? E esse bolinho do Dr. Ferdinando eu quis imitar aí como se fosse o céu, né? Como se fosse uma fazendinha e então eu coloquei um fundo azul onde eu imitaria o céu. E no finalzinho vocês vão ver como eu vou fazer as nuvenzinhas, tá? Para imitar o céu do caso do Dr. Ferdinando, tá? Então aí a gente vai alisando o bolo. No caso, esse bolo aí, ele é liso, tá? Ele não tem nenhum tipo de espátula, não vou utilizar nenhuma espátula. E é muito importante, gente, a espátula, você manter ela no mais retinha possível, tá? E muito importante que você vá acertando para que o bolo fique retinho. Depois vocês vão ver, né, as quinas como vão ficando. E assim, é importante que tenha paciência, tá? Para você fazer um alisamento de um bolo, fazer a quininha dele perfeita, tem que ter paciência, não pode ter pressa. Então separa um tempinho bom aí para fazer esse bolo, tá? Igual eu faço aqui na confeitaria, a gente separa um tempo, a gente avalia quanto tempo mais ou menos cada bolo vai utilizar e a gente vai, né, fazendo com calma. Por isso que é importante você analisar esse processo. Então aí a gente faz ele para ficar bem lisinho, porque assim, eu particularmente acho muito fofo, né? Essa quininha e também o bolo liso. E como era para imitar o céu, então nada melhor que fosse liso, né? Então a gente tira as bordas com muita paciência e uma dica eu dou para vocês. Passou a espátula no bolo para tirar um pouquinho da borda, limpa a espátula. Eu gosto de utilizar o papel toalha, né? O papel de papel mesmo, papel toalha, que eu acho super assim prático, higiênico, né? E muito bom. Então aí, a gente vai acrescentando o topper. Por que eu tive que acrescentar o topper primeiro, né? Eu sempre coloco no finalzinho do bolo, mas eu tive que colocar primeiro para eu saber exatamente onde eu colocaria as nuvenzinhas, tá? E uma dica que eu dou para vocês aqui, uma dica de confeiteira aí, um pulo do gato para vocês, que a criatividade e a gambiarra tem que existir, né? Na vida de uma confeiteira. É importante que vocês tenham em mãos aí a cola quente. Gente, cola quente é uma beleza, né? Só para vocês perceberem aí, tá vendo? A imagem, ela ia ficar muito plana, muito reta. Então, o que eu fiz? Eu botei um pouquinho de cola quente na imagem, atrás da imagem, né? E joguei ela um pouquinho para trás, ou seja, ela grudou na bandeja e ela ficou um pouco curvadinha. Então, fica mais aquela realidade, né? Fica mais real. Então, é sempre importante você ter essa criatividade, né? E saber usar aí as ferramentas, que é algo muito importante, tá bom? Então aí eu acrescentei no caso, a cerquinha, né? E utilizei um bico perlê. Gente, eu não tenho o número desse bico, mas aí você vai utilizar conforme o tamanho do seu bolo, tá? Você vai ver a coerência, assim, de questão de tamanho, tá? E aí eu fui acrescentando, ó. Eu coloco 2 bolinhas, 3 bolinhas, aí depende do tamanho da nuvem que você quer fazer. No caso, eu coloquei 3, tá? 3 embaixo, 2 em cima. E essas bolinhas são importantes você aplicar, botar pressão no saco de confeitar, e depois você solta, mas aí depois você dá uma leve, faz um leve círculo nessa bolinha, para que não fique aquela pontinha, né, como se fosse um marshmallow quando você puxa, ou, né, um suspiro, vamos colocar assim, para não ficar nenhuma pontinha. Vocês podem ver, ficou retinho, tá vendo? E aí, como eu mostrei pra vocês aí, esse é uma técnica bem legal, que é tingir o coco ralado. Você pega um pouquinho de coco ralado, pega o corante em gel, né, que a gente utiliza aí na confeitaria, e você põe um pouquinho no potinho de coco ralado e um pouquinho de corante e mexe, gente. É super legal, né? E a gente utiliza aí imitando como se fosse uma graminha, tá vendo? Fica perfeito. E quanto maior, né, o coco, maior for que ele for granulado, né, for maior, é bem melhor, fica mais bonito ainda, né? O meu era ralado, então não ficou tão grande, mas fica muito legal, tá? Vocês podem experimentar essa técnica aí, é só misturar coco com corante, tá? Fica perfeito. E aí a gente vai acrescentando o restante do topper, né? E o topper, gente, eu sempre digo que você precisa sonhar o topper, vocês precisam olhar para o bolo e imaginar o que vocês vão fazer com esse topper, né? Porque precisa casar bolo com topper, não pode ser uma coisa exagerada demais, nem uma coisa tão pequena, né? É importante ter essa coerência, né? E aí eu fui acrescentando mais
mais coco, né? O coco ralado, tingido, que é super legal, gente. Fica como uma graminha mesmo. Fica perfeito. Então, assim, podem experimentar. Não fica amargo, tá? Podem ficar tranquilo, não fique. Só não exagerem muito no corante. É só uma gotinha que ele realmente ele tinge bastante, tá? E é isso aí. A gente vai acrescentando outros detalhes. E aí, gente, se vocês perceberem, eu gosto muito de trabalhar com cola quente, né? Como eu já disse aqui, cola quente é minha amiga aqui na confeitaria. Então, eu utilizo muitas das vezes o topper para colar, eu utilizo a cola quente para colar o topper na bandeja, né? Então, por exemplo, essa arvorezinha aí, eu colei ela com cola quente e acrescentei um pouquinho de coco aí, tingido, né? Para como se fosse uma graminha aí ao redor dela, tá vendo? Fica perfeito. Eu acho essa junção aí de topper na bandeja, acho que fica perfeito. E eu espero aí que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho para vocês esse bolo, tá bom? Mais uma vez agradeço por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações. Um grande abraço para vocês. Tchauzinho!